Olá a todos! No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 5 piores furacões que já ocorreram na Terra. Número 1. Furacão Katrina. Em 2005, o furacão Katrina devastou a costa do Golfo dos Estados Unidos. Com ventos de até 280 km por hora, foi um dos furacões mais intensos já registrados. Além dos ventos fortes, a tempestade causou inundações generalizadas, que destruíram casas e empresas. Infelizmente, o Katrina deixou um saldo trágico de mais de 1.800 vítimas. O Katrina se formou como uma perturbação tropical, na costa da África, em 23 de agosto de 2005. À medida que se movia para o oeste, ganhou força, e se transformou em uma depressão tropical. No dia seguinte, se tornou uma tempestade tropical, e foi nomeado como Katrina. Ao longo dos dias seguintes, o Katrina se fortaleceu rapidamente, alimentado por águas quentes do Golfo do México, até se tornar um furacão de categoria 5, com ventos sustentados de 280 km por hora. Número 2. Furacão Ian. O tufão Ian atingiu as Filipinas em 2013, e foi um dos furacões mais fortes já registrados na região do Pacífico. Com ventos que chegaram a 315 km por hora, Ian destruiu a cidade de Tacloban, causando um grande número de vítimas e desabrigados. No total, estima-se que houve cerca de 6.300 vítimas por causa desse furacão. O furacão Ian, também conhecido como Yolanda, nas Filipinas, se formou em novembro de 2013. Ele começou como uma onda tropical, a leste das Filipinas, que se moveu em direção ao oeste, sobre as águas quentes do Oceano Pacífico. À medida que a onda tropical avançava, ela se fortalecia, e se organizava em uma depressão tropical. Conforme se movia para o oeste, ela encontrou águas ainda mais quentes e favoráveis, o que permitiu que ela se intensificasse ainda mais, e se transformasse em uma tempestade tropical. Nos dias seguintes, a tempestade tropical Ian continuou a se fortalecer rapidamente, e em pouco tempo se tornou um tufão de categoria 5, a categoria mais forte possível, na escala de furacões. Número 3. Furacão Irma. Em 2017, o furacão Irma atingiu o Caribe e a Flórida, nos Estados Unidos, causando danos significativos. Com ventos de até 295 km por hora, Irma foi um dos furacões mais poderosos já registrados no Oceano Atlântico. O furacão deixou um saldo de pelo menos 134 vítimas em sua passagem pelos Estados Unidos e pelo Caribe. O furacão Irma se formou em 30 de agosto de 2017, próximo às ilhas de Cabo Verde, na costa noroeste da África. Ele começou como uma onda tropical, que é uma área de baixa pressão com nuvens e chuva associadas. Enquanto a onda tropical se movia para o oeste, ela encontrou águas quentes e profundas, no Oceano Atlântico, que forneceram o calor e a umidade necessários para o desenvolvimento do furacão. Além disso, a ausência de ventos fortes em altitudes mais altas, permitiu que a tempestade continuasse a se desenvolver. À medida que a onda tropical se fortaleceu, a pressão do ar diminuiu, e os ventos começaram a girar em sentido anti-horário. Isso formou um centro de baixa pressão, conhecido como olho do furacão. À medida que o Irma continuou a se mover para o oeste, os ventos fortes começaram a se formar ao redor do olho, e a tempestade se tornou cada vez mais estruturada. No dia 5 de setembro, o Irma se transformou em um furacão de categoria 5, com ventos de mais de 280 km por hora. Número 4. Furacão Sandy. Em 2012, o furacão Sandy atingiu a costa leste dos Estados Unidos, causando uma das maiores tempestades da história do país. Sandy foi um furacão de categoria 3, com ventos de até 185 km por hora, e uma onda de tempestade que inundou partes de Nova York e Nova Jersey. O furacão causou pelo menos 233 vítimas, e prejuízos estimados em 65 bilhões de dólares. O Sandy começou a se formar como uma onda tropical, ao longo da costa africana, no final de outubro de 2012.
A onda se moveu para o oeste em direção às ilhas de Sotavento, e, em seguida, ao longo da borda norte do Caribe. Enquanto isso, uma área de alta pressão no Oceano Atlântico Norte estava bloqueando o movimento das tempestades para o leste, forçando-as a se mover para o oeste. Esse padrão meteorológico direcionou a trajetória da tempestade para o noroeste, em direção à costa dos Estados Unidos. À medida que a tempestade se movia em direção ao norte, ela começou a interagir com uma frente fria que se movia para o leste. Isso aumentou a intensidade do Sandy, fazendo com que ele se tornasse uma tempestade híbrida. Combinando características de furacão e de um ciclone extratropical. Número 5. Furacão Dorian. Em 2019, o furacão Dorian atingiu as Bahamas, causando destruição em grande escala. Com ventos de até 298 km por hora, Dorian foi um dos furacões mais fortes já registrados no Atlântico. A tempestade causou mais de 70 vítimas e deixou milhares de pessoas desabrigadas nas Bahamas. O furacão Dorian se formou a partir de uma onda tropical, que se moveu para o oeste, a partir da costa africana, no final de agosto de 2019. À medida que a onda se movia sobre as águas quentes do Oceano Atlântico, ela começou a se organizar e a se fortalecer. Em 24 de agosto, a onda se transformou em uma depressão tropical, a cerca de 725 km a leste das Ilhas Barlavento. Com temperaturas da superfície do mar de cerca de 30 graus Celsius e condições atmosféricas favoráveis, a depressão rapidamente se fortaleceu e se transformou em uma tempestade tropical, em 25 de agosto. No dia seguinte, a tempestade foi nomeada Dorian. A partir daí, Dorian começou a se intensificar ainda mais, passando de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 1 em 28 de agosto. Dorian continuou a se intensificar rapidamente, atingindo a categoria 2 no dia seguinte, e a categoria 3, em 30 de agosto. A partir daí, Dorian passou a ser um furacão extremamente perigoso, com ventos sustentados de mais de 185 km por hora, e rajadas ainda mais fortes. Se você está curtindo os vídeos, peço que considere deixar o like e se inscrever no canal. E claro, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Bebam água, comam frutas e até a próxima!